Olá, meus queridos. Nos versos 24 e 25 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, assim disse o Senhor Jesus. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Meu querido, minha querida, nós temos visto que, de acordo com a afirmação do nosso Senhor Jesus, sábio é todo aquele que constrói a sua vida, a sua casa espiritual, sobre fundamentos sólidos. E o segundo fundamento sólido para a construção de uma vida saudável é o da capacidade de quebrantamento. Quem perdeu a capacidade de se quebrantar, ao invés de entristecer-se quando alguém fraqueja e cai, levianamente se alegra, deixando que um leve e sarcástico sorriso de satisfação brote no canto da sua boca. Geralmente pensa que o problema do outro não lhe diz respeito. Vê o necessitado e passa ao largo fingindo que não o viu. Quando alguém de bem cai em desgraça, não deveria nunca ser para nós motivo de dizer: eu sabia, finalmente fulano de tal mostrou quem realmente é. Deveríamos antes nos entristecer pelo fato de que mais uma pessoa de quem esperávamos o melhor tenha fracassado. Infelizmente, isto acontece até no meio cristão, quando um líder conhecido de todos cai em desgraça. Ao invés dos irmãos chorarem e lamentarem, acabam por fazer comentários jocosos, brincadeiras de mau gosto ou comentários maldosos sobre o assunto. Existe uma história bíblica que demonstra bem o que eu quero dizer e que está registrada no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 1, nos versos 17 a 27, que, muito embora seja um texto extenso, eu peço permissão para fazer juntamente com vocês a leitura do mesmo. E pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes! Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Meu querido, minha querida, Davi teria muitos motivos para celebrar, ainda que em silêncio, a morte tanto de Saul como de Jonatas. O primeiro era rei de Israel e o tinha por desafeto. O segundo era seu filho e legítimo herdeiro do trono. Agora, com a morte de ambos, o caminho estava livre para Davi. Ele era o possível próximo rei a ser aclamado e aquelas mortes facilitariam tudo para ele. Mas, ao invés de festejar, de alegrar-se e pensar em si mesmo,
ele entrou em angústia de alma, porque naquele dia, segundo ele próprio expressou neste hino de lamento, caíram os valentes em Israel. Davi, no seu lamento, determinou que a notícia não se tornasse do conhecimento do povo de Gate e de Asquelon, que eram inimigos do seu povo. Eram os filisteus, para que eles não se alegrassem de forma alguma com a morte de Saul e de Jonatas. E chegou a desejar que o local onde Saul e Jonatas foram mortos em combate não produzisse nem orvalho, nem chuva, posto que ali havia ocorrido a trágica morte daqueles homens. Os que não perderam a capacidade de quebrantar-se são aqueles que lastimam o fato de alguém ter caído por entender que isto nunca deveria ter acontecido. São aqueles que se compadecem dos outros, que ajudam a carregar os fardos dos outros, que podem se condoer como se a dor do outro fosse a sua própria dor. Lembre-se, meu querido, minha querida, uma pessoa sábia que constrói a sua casa sobre a rocha firme é aquela que não se alegra com o infortúnio do outro, não enxerga na tragédia alheia uma oportunidade para tirar proveito da situação, mas é aquela que estende as suas mãos para ajudar o outro, que oferece um ombro amigo para o que precisa, que enxerga na necessidade ou na limitação do outro uma oportunidade para exercer um cristianismo prático e abençoador. Meu querido, minha querida, se você deseja se tornar uma pessoa sábia, que constrói a sua casa sobre rocha firme, você deve apoiar-se neste segundo fundamento proposto pelo Senhor Jesus e que é o de não perder a capacidade de chorar e de se quebrantar. Reflita a respeito destas coisas. Vamos orar? Paizinho, tira de nós toda a frieza da alma, toda a dureza de coração. Tira de nós toda a tendência de nos regozijarmos com o fracasso do outro, com o erro do outro, que muitas vezes são até nossos desafetos. Não permita, Senhor Deus, que haja em nós esse tipo de atitude. Antes, Senhor Deus, que possamos sentir a dor do outro, que possamos sim lamentar o infortúnio do outro, ao invés de tecermos comentários jocosos, maldosos, com respeito à pessoa daquele que fracassou. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, dá-nos um coração capaz de se quebrantar, de chorar diante das situações difíceis, ao invés de nos tornarmos indiferentes. Porque esse é um fundamento sólido para construirmos a nossa casa espiritual, a nossa vida de forma saudável. Ajuda-nos a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, eu insisto, jamais perca a capacidade de quebrantar-se, pois este é o segundo fundamento para a edificação de uma vida saudável. E que Deus te abençoe.